Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Como eu sou muito sortuda, nunca ando sozinha. E além da produção que permite que as aulas cheguem até vocês, Everton hoje fará a nossa tradução para Libras, o que torna nossas aulas muito mais acessíveis. Aulas estas que vocês podem conferir tanto no nosso canal do YouTube Educa Recife, como no nosso aplicativo Educa Recife, que além de todas as aulas, ainda possui a ferramenta do chat. E vocês podem baixar tanto pelas lojas de aplicativo de Android ou iOS, quanto pelo QR Code abaixo. E hoje, como eu disse na última aula, a gente vai continuar estudando os memes. Aí, de novo, vocês podem dizer, mas Camille, ainda existe algo a se falar sobre meme? Garanto que existe, gente. E aí, hoje a gente vai continuar o estudo do meme. E para relembrar, o que é um meme? É um gênero textual que se materializa sob uma estrutura híbrida. Híbrida por quê? Porque ela vai ser mesclada, misturada. E aí, mistura de quê, Camille? Da linguagem verbal e da linguagem não verbal. E sintética. Por que sintética? Porque é um gênero muito reduzido. A gente não fala aqui de páginas e páginas de meme, né? O meme ele acaba sendo uma produção única. Então, pode ser só uma foto e uma frase, pode ser só uma frase, pode ser um vídeo, que tem por finalidade suscitar, ou seja, provocar o riso, ironizar ou criticar uma temática do cotidiano. Então, a gente tem aqui diversas funções do meme, né? E, ele pode ser uma frase, uma imagem com frase, um vídeo que circula na internet a partir de e-mails, blogs, sites de notícias, redes sociais e das mais fontes de informação. E aí vocês sabiam que existe um estudo formal sobre a linguagem dos memes? Então, veja, não só o meme é um gênero textual, como ele também exige, ou ele possui, um estudo formal, que seria a memética, que seria a ciência que se dedica aos memes, ao estudo dos memes. Então, veja, claro que é um campo de estudo recente, né? Visto que essa popularização do meme é mais recente, embora tenhamos visto que o quê? O primeiro meme é de 1921, vocês lembram? Que é uma tirinha do expectativa versus realidade? Se não lembram, pode ir na última aula, tá certo? E aí vocês podem checar. Tá, aí você pode perguntar, tá, Camille, mas qual é o ponto de partida do meme? O meme, ele surge do nada? Você está olhando assim para o céu e o meme caiu de uma, sei lá, árvore de memes. Não, o ponto de partida do meme é a mente humana. Eu aqui estou usando um meme famosíssimo do Homem-Aranha, né? E aí, veja só, pode ser um link, pode ser um vídeo, uma ideia, uma frase que se espalha pelas redes, fazendo uso da velocidade da propagação da internet. Então, os memes, eles acabam surgindo onde? Na mente humana. E aí, lembram que meme também tem essa acepção de um traço cultural, uma ideia que se repete, que ultrapassa gerações e se repete, repete, repete. Então, a mente humana é que fabrica, é que vê uma situação e diz, isso aqui pode virar um meme, isso aqui é um meme, isso aqui vale a pena repetir e rir e criticar. E aí, essa ideia, ela acaba se materializando na associação entre imagem e texto, por exemplo, que separados, essa imagem e esse texto, talvez não tivessem a mesma graça, talvez não tivessem o mesmo impacto. Então, vamos ver aqui. Eu trouxe alguns memes hoje, tá, gente? Mas memes feitos por mim mesma. Então, são mais ilustrativos, tá? Do que, de fato, uma representação exata do que circula hoje. Porque também o tempo do meme, ele é muito curto. Então, ele pode viralizar por, sei lá, 2, 3 semanas. E no final do mês, você está rindo de outra coisa completamente diferente, né? Então, ele tem essa validade um pouco curta. Aí eu trouxe, um senhor, isso aí, acho que este senhor vocês conhecem, né? O senhor do meme. Ele falou assim, crio uma senha forte. Peço ajuda para recuperá-la. Então, veja, a associação aqui do texto e da imagem dele em pânico é que faz com que a gente tenha esse impulso de rir, né? Esse impulso de achar graça uma situação cotidiana. Vamos ver, vamos estudar um pouquinho?
Nesse meme, o humor deriva do quê? Da quebra de expectativa. Lembra que a gente viu, aula passada, alguns recursos? Né? E um deles foi a quebra de expectativa, criada pela primeira imagem. Na foto inicial, o Senhor aparenta confiança na ação que executa. Ele parece, certeiro que ele criou uma senha forte. Mas aí, na ação seguinte, espera-se que ele permaneça confiante, mas aí houve uma quebra. Por quê? Porque na foto seguinte, ele precisa de ajuda e ele precisa recuar da ação que ele teve e pedir ajuda. A expressão do homem reforça o constrangimento, né? E por isso produz o humor. Aí aqui a mesma ideia, é a mesma sequência de foto e a ideia subentendida aí é a mesma. Uma ação confiante e depois um pânico. Proíbo meu neto de usar o computador, uma ação confiante. Chamo ele para passar o antivírus, porque ele mesmo não conseguiria passar sozinho. Então, ele precisa recuar da ação, e aí essa carinha, né, de constrangimento faz com que a gente ache um pouco de graça. E aí, mesmo que a gente mude o texto, o humor se mantém pelas escolhas das imagens. E a ideia que está o quê? Subentendida nos textos, em associação a elas, de que o Senhor irá pagar a língua, entre aspas, né? Tipo, não adianta ele ser firme nas decisões relacionadas ao computador, aparentemente, porque ele não parece muito capaz de operá-lo sozinho. E aí, por que funciona? Já pararam para pensar por que a gente vê um meme e o meme funciona? Por que a piada funciona? Por que é graça ou crítica? Por quê? O texto do meme, ele funciona porque parte do seu significado está nas entrelinhas, no subentendido. Aí vocês, mas o que é subentendido, Camille? É aquilo, olha aí, mas Camille, o que é subentendido? O subentendido é o quê? É um adjetivo que significa algo que é tácito, que se entende apesar de não estar expresso ou enunciado, algo que está na mente, mas não foi expresso de forma explícita. Então, é algo que está nas entrelinhas. Então, o discurso do meme, a mensagem do meme, a linguagem do meme, ela vai trabalhar absurdamente esse subentendido. Isso que não precisa de todas as palavras para ser dito, né? Então, assim, por exemplo, nesse meme que a gente viu, a gente tem um texto muito curto, mas o que a gente subentende é o constrangimento. O que a gente subentende são as emoções do Senhor. E aí, por isso, a gente acha graça. Então, esse texto subentendido, esse texto que está escondido, ele é essencial. E não se enganem, o subentendido ele está presente no nosso cotidiano o tempo inteiro. Às vezes, o tom com o qual a gente fala algumas coisas demonstra nosso estado de espírito, a verdade, se a gente está realmente falando aquilo de verdade ou não. E aí são todos sinais que estão implícitos. Subentendido. O implícito, ele tem um papel tão importante quanto o explícito na linguagem. Tá? Então, tanto o que está escrito, quanto o que não está escrito. Às vezes, em algumas obras literárias, em algumas situações específicas, o que está implícito, o que não é dito, diz muito mais do que o que está explícito. Tá? Juro que isso é verdade. Eu trouxe mais alguns outros memes pra gente dar uma olhada, tá? Aquela sensação quando você finalmente tira a sua máscara ao final do dia. Gente, depois de tantos anos de pandemia, é verdade, né? Não tem sensação melhor do que essa. E a gente subentende o quê? O alívio. Por que a gente subentende o alívio? Por causa do texto, que vai nos dar uma ideia de que, né? De que há um alívio, de que há uma sensação boa, e a mulher com a água na cara, assim, muito feliz. Então, exatamente. Outro. Eu e o peso esmagador da existência. Um gatinho maior e um gatinho menor dizendo, é isso, né? E aí a gente o quê? A gente entende aqui o subtexto do quê? De uma angústia, de uma preocupação, né? O aniversário antes da pandemia. Pessoas, festas, bolos soprados, velas sopradas. E o aniversário durante a pandemia, né? Eu fiz 2 aniversários até agora na pandemia e o primeiro foi bem assim mesmo. Quando o crush usa máscara e acredita na vacina, aí a gente faz o quê? Que nem esse cachorro e fica sorrindo pelos cantos.
Quando ele não usa máscara, usa máscara no queixo e é anti-vacina, a gente faz o quê? Parece um cachorro raivoso. Então, o subentendido aí, ele é trabalhado nessa associação entre imagem e texto. E a gente não pode esquecer que a mensagem do meme, a linguagem do meme, ela vai usar de todos esses recursos. Então, às vezes, o meme é só uma frase. Às vezes, o meme é só uma imagem. Por exemplo, quando eu botei aqui esse do Homem-Aranha aqui, voltei bastante, né, gente? Mas é isso. Essa aqui, a gente não precisa de um texto. Ele é meramente uma imagenzinha, um videozinho, que é, inclusive, um GIF, que é uma outra modalidade aí. Mas esse meme aqui do Homem-Aranha que se aponta, ele não carece de um texto. Ele é somente imagem. E aí, alguns outros memes, eles são só texto. E outros, como os que eu mostrei, são texto e imagem. E essa relação, ela é essencial, tá? Vamos lá. Tá, mas nem só de humor vive o meme. E o aspecto crítico? Porque a gente viu que há um elemento crítico no meme, né? É possível haver um elemento crítico do meme. E aí vocês podem perguntar, tá, mas o que é crítica? Então, eu trouxe aqui, nas palavras de José Roberto Costa, no seu Dicionário de Termos Linguísticos, ele define crítica como o seguinte: texto de opinião, crítico, analítico ou apreciativo, produzido por algum especialista, jornalista, professor, escritor, economista, geralmente colaborador regular do veículo. Isso aqui é uma acepção de pessoa que faz uma crítica, tá? Aí, me perdi. Geralmente colaborador regular do veículo de comunicação em massa sobre determinada manifestação artística ou outra. Neste caso, trata-se mais de um artigo, né? No caso da manifestação artística, o objeto da crítica é apreciado nos aspectos que envolvem a criação de uma obra e sua inserção no contexto cultural sócio-histórico. Aspectos estéticos, ideológicos, técnicos, significativos, valorativos. A crítica, então, reinterpreta o objeto analisado, propiciando um conjunto de impressões, ideias e sugestões que podem orientar o gosto e despertar a curiosidade do leitor pela obra. O autor aqui, ele está falando principalmente da ação de exercer a crítica, né? Então, de avaliar, de valorar, de entender o contexto, a produção artística. Mas será que os memes eles também podem ser apreciados criticamente? Podem. E eles trazem em si alguma crítica? Pode sim trazer, principalmente de maneira velada, como vai ser o caso desse meme aqui. Ó, professora, vou reprovar só por meio ponto? Aí a professora não. Aí você pensa, ora, não vai reprovar. Ainda tem as tarefas não feitas, usar o celular durante a aula, as provas não feitas. Então, veja, aqui há uma crítica embutida. Não é como se o aluno só fosse reprovar pelo meio ponto. Esse meio ponto, ele é uma cortina para uma série de outras ações que a professora reprova. Então, esse meme aqui, ele possui o quê? Um aspecto crítico. Um aspecto crítico em relação ao comportamento de alguns estudantes. E veja, é possível você fazer uma crítica de maneira bem humorada, que é o caso desse meme, né? Ou seja, o meme, ele também tem o quê? Uma função social que vai além do rir pelo rir. E como é um gênero que é sintético, ou seja, ele é muito resumido, as críticas contidas no meme também precisam sê-lo. Então, aqui, a professora poderia botar um textão aqui, mas ela recorreu à síntese, ao resumo. Então, todos os valores passados através dos memes, os discursos, as críticas, o humor, são todos sintéticos, porque o gênero exige uma síntese, exige que seja resumido. Não adianta eu ter 5 páginas de meme, um meme só com 5 páginas, ou... Não tem esse propósito. O propósito é ser um gênero imediato.
Lembra que o meme faz parte dos gêneros digitais? E uma das características do gênero digital é justamente essa rápida circulação, uma rápida compreensão, e essa rapidez, ele exige uma síntese, ele exige um resumo. Ele exige que a compreensão e a passagem de sentido sejam rápidas, sejam imediatas, tá? E aí, um outro ponto interessante aqui do meme é a ressignificação. Mas vocês sabem o que é ressignificar? Não sabe, né? E eu, na verdade, eu comecei isso aqui e eu não terminei. Mas ressignificar, e por que ressignificar? Ressignificar é dar um novo sentido ao que já tinha um sentido prévio, né? Quando eu mostro aqui essa foto do moço, do senhor do meme, quando mudo o texto, veja, essas imagens, elas não foram tiradas para esse contexto, não é isso? Elas não foram pensadas para virar um meme. Mas quando eu desloco essas imagens do contexto original e acrescento um novo texto, eu estou dando um novo significado a essa imagem. Então, eu estou ressignificando. Tá? Então, o meme, ele faz muito isso, ele ressignifica os elementos. Por quê? Porque a gente não tem uma fábrica de meme, né? A gente não tem, vou criar uma imagem, essa frase de efeito, um meme. Não. Ele surge das situações cotidianas. Portanto, para que saia de uma situação cotidiana para um meme, para uma situação humorística ou crítica, é essencial que a gente faça essa ressignificação. Então, até agora, o que a gente sabe do meme? Que é um gênero digital, que é um gênero sintético, que parte de situações cotidianas, em geral não é planejado, faz uso da ressignificação, faz uso, e a gente vai ver, do implícito, né, do subentendido, pode ser humorístico, pode ser crítico. Então, ó, uma coisinha, um gênerozinho, bem menorzinho, e a gente já tem essa quantidade de informações. Passando mais para frente, além da ressignificação, a gente precisa falar sobre a síntese. E isso aqui eu já falei muito nessa aula, né? Mas a gente vai falar um pouco mais. O meme pode ser sintético. A professora não é sintética. Pelo contrário, eu costumo ser prolixa. E o que é prolixa, Camille? É alguém que fala absurdamente. O pobre do Everton tá aqui, ó, cortando um dobrado, porque eu só faço falar. E aí, o poder do meme é justamente o contrário, é a síntese. E o que é síntese? É uma explicação resumida de alguma coisa, um resumo. Então, quando eu digo, eu não sei ser sintética, quer dizer que eu não sei ser direta, quer dizer que eu não sei resumir. Isso é verdade, eu não sei muito não. E isso acontece em vários gêneros, e em especial no meme. Como é que isso acontece? Então, ó, como o meme é um gênero que se pretende eficaz, direto e rápido, e cujo impacto precisa ser instantâneo, essa instantaneidade, essa exigência de ser algo instantâneo é que obriga a síntese do gênero. E aí, por isso, imagem e legenda, ou somente a imagem, precisam trazer em si a ideia resumida do autor do meme. Tá? E aí, ó, eles são importantes porque constituem o quê? Uma forma de linguagem articulada com elevado potencial de promover uma comunicação eficiente. Ou seja, os memes, porque exigem uma síntese, porque exigem um uso do subentendido, eles se pretendem o quê? Como uma possibilidade de promoção de uma comunicação mais eficiente, mais rápida, mais ligeira, mais sintética. O objetivo é sempre isso, atrair atenção e transmitir uma mensagem de forma prática, sintética, mas memorável. Então, o meme ele precisa ser impactante, ele não pode ser esquecível, né? Ele precisa ter esse impacto, ele precisa ter essa relevância. E aí, ele pode ser sintético, mas memorável, fazendo você rir. E aí, além das imagens, um outro ponto importante é a aproximação da linguagem dos memes à oralidade. Então, a gente tem o quê? Uma fala informal, a não utilização da norma padrão e a criação de neologismos. Vocês sabem o que é um neologismo, gente? Eu acho interessantíssimo.
Neologismo é uma palavra recém-criada que passa a compor a língua. É uma palavra inventada. Eu sei que falar isso parece doidice, porque a palavra já é criada, né? Mas o neologismo é uma criação de uma nova palavra que ainda não está em uso circulante, entendeu? Os grupos, eles podem, por exemplo, criar neologismos e passar a usar naquele contexto social. Ou palavra que assume outro valor semântico diante de determinado contexto. Por exemplo, tenho uma queda por você. Aqui a gente tem o quê? Uma ressignificação, né? Queda passa a não mais significar somente o cair, mas também o estar apaixonado, encantado, ou ela é o seu crush. Então aqui a gente tem um empréstimo de uma palavra estrangeira para a nossa língua. Então o neologismo é essa nova acepção, ou uma nova criação de linguagem, né, de palavras, ou esse empréstimo, essa ressignificação. Guimarães Rosa, que é um dos grandes autores de língua portuguesa, em Grande Sertão Veredas, ele constrói uma série de neologismos. Na verdade, não só nele. Guimarães Rosa, na verdade, um grande criador de palavras. Ele quase criou uma nova linguagem roseana, né, de tantos neologismos que ele produziu. Tá? E aí eu falei disso aqui, falei do humor, de crítica, a parte técnica, mas e o papel do receptor? Ele é essencial, porque o meme só circula se ele for interessante para um grupo, se ele for interessante para alguém que vai repassar, que vai repassar, que vai repassar. Então, o meme, ele depende, claro, da recepção do leitor ao humor ou crítica do meme. Por isso que o contexto, ele é essencial. O contexto de circulação, o contexto de criação. Por isso que disse que na aula anterior, que o contexto é essencial para a compreensão e circulação do meme. Por exemplo, Luna é adepta das redes sociais e adora navegar nas páginas de memes. Eu confesso que eu também. Ela gosta tanto dos memes que mostrou a página que ela gosta à sua avó, Mônica. Mas eu pergunto para vocês, antes da gente continuar, será que Mônica, a avó de Luna, ela vai compreender o meme da mesma maneira que a sua neta? Será que ela vai rir das mesmas coisas? Vamos ver. Mônica, animada, viu todos os memes que sua neta mostrou. Confusa, riu sem graça para agradar Luna. E aí, confusa por quê? Porque esse é o tipo de meme que Luna estava achando graça. Quando eu digo que trabalho com comédia, aí o que as pessoas pensam? Tem um palhacinho. E o que eu faço? Justamente memes, a fabricação de memes. E esse meme, inclusive, faz uso da metalinguagem. Aí vocês, o que é metalinguagem, Camille? Metalinguagem é quando a gente usa uma linguagem para falar dela mesma. Por exemplo, uma gramática, ela é metalinguística. Por quê? Porque eu uso a língua portuguesa para explicar a língua portuguesa. Aqui eu estou fazendo um meme explicando um pouco do meme. Então é uma metalinguagem, tá? Então veja, para Mônica, esse meme não faz o menor sentido. Não faz a menor graça. Porque ela não sabe o que é esse fazer meme. Ela não entende que a graça é você trabalhar com comédia, não com comédia mesmo, como tradicionalmente as pessoas enxergam a comédia, mas sim com essa nova comédia, com esse novo humor, esse humor das redes, que é a fabricação de memes. E aí, se para a Luna o meme foi engraçadíssimo, para a Mônica não fez sentido. E por que isso? Porque elas não compartilham os mesmos contextos que dão graça e sentido aos memes. É o mesmo caso daquela turma de skatistas que eu trouxe na aula passada, em que eles têm um grupo social, eles têm uma linguagem própria, eles riem de coisas semelhantes, né? E aí, o que acontece com isso? Eles têm memes que circulam ali naquele espaço, o que não quer dizer que esses memes eles tenham graça fora desse local social de circulação, tá? Que é o mesmo caso aqui. E aí, teimosa, a Luna tentou mostrar outro meme para sua avó. Talvez um meme mais universal, entre aspas. Vamos ver qual foi. Sabonete anti-estresse e eu, besuntada aqui, da espuma do sabonete anti-estresse. Vejam que esse aqui, ele exige menos de um conhecimento específico, porque ele vai abordar assuntos um pouco
A relação aqui é mais direta. Ora, se aqui eu tenho um sabonete e ele é anti-estresse e eu estou completamente ensaboada da cabeça aos pés, é porque o estresse permanece na minha vida. E esse conceito, ele independe da geração. Ele é muito mais acessível e compreensível do que o meme anterior, que exigia de Mônica o conhecimento de que existem pessoas que produzem memes e trabalham com isso. Aqui é uma associação muito mais direta. Inclusive, eu acho esse meme maravilhoso, que é do sabonete anti-estresse e eu, que inclusive verídico. Eu 100%, se houvesse o sabonete desse, me ensaboaria da cabeça aos pés. E aí, eu espero que vocês tenham compreendido aqui essa relação. Então, antes de terminar a aula, vamos fazer uma revisãozinha do que a gente já viu, né? Ó, a gente viu que o meme é um gênero digital, é um gênero sintético. Isso aqui eu nem precisaria estar falando tanto para vocês, porque vocês já usam os memes. Vocês usam os memes, vocês se comunicam através dos memes, vocês trocam memes diversos, vocês tiram memes de lugares diversos também, né? Diversificados. A gente tem o meme que utiliza o humor, a crítica, o subentendido, a síntese. A gente viu o quê? O contexto. O contexto ele é essencial. E aí, falando um pouquinho sobre o contexto em específico, a gente precisa perder o hábito de ler os textos separados dos contextos. E eu não estou falando só de texto de escola, texto literário, não. Eu estou dizendo assim, uma conversa é um texto. Uma aula é um texto. Uma troca de informações é um texto. E a gente precisa sempre estar atento aos contextos de produção, circulação e recepção. Porque esses contextos eles vão influenciar. Às vezes, uma fala, uma situação, um trecho sem contexto, ele parece ter um outro significado completamente diverso. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esses detalhezinhos, tá? E aqui, esse foi o meme que Mônica entendeu. Ela riu, ela achou graça. Por quê? É um meme que não exige dela um contexto muito grande. Exige só que ela saiba o que é um sabonete, o que é um anti-estresse, e ela faça essa associação entre texto e imagem. Joia? Para encerrar a nossa aula de hoje, eu trouxe uma citação de Rosa Luxemburgo, ativista, e a gente vai ler junto, tá? Ó. Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Reparem que ela traz humanamente diferente. Por quê? Porque somos, enquanto indivíduos, absolutamente diferentes. As minhas contingências, as minhas características enquanto pessoa, afetam, inclusive, o modo como eu leio o mundo, como eu leio os textos, os contextos em que eu circulo. Então, as pessoas são humanamente diferentes, mas deveriam ser socialmente iguais. Porque o bem-estar social é algo, além de político, público. É algo social, é algo que nos concerne a todos enquanto humanidade. Tá? E totalmente livres, porque eu acho também que a liberdade ela é essencial. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Qualquer dúvida, joguem lá no YouTube que eu respondo para vocês. Espero que vocês agora estejam o quê? Versados no meme. Vocês vão dizer, vocês sabiam que existe uma ciência que estuda o meme? A memética. Já é o quê? Um tópico de conversação. Ou não, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Obrigada, Everton, pela sua tradução maravilhosa. Obrigada à produção mais uma vez, que fica me ouvindo aqui, fala besteira, que faz o quê? As aulas chegarem até vocês, gente. Agradeçam eles também. E também agradecer a vocês que ficaram até aí. Um beijo e até a próxima.